Olá pessoas, tudo bom? Começa agora o segundo vídeo da sessão Para Sempre HP e hoje nós vamos falar sobre representatividade das minorias na série Harry Potter com a Bruna e o Lucas. Eles são lá do Potterish e fazem parte dessa parceria da Roku, representada por mim, Ronaldo, e eles dois. Todo mundo que acompanha Harry Potter ou já viu alguma coisa da série sabe da importância do assunto de representatividade das minorias e de preconceito na série. Isso é tratado em todos os livros, toda a questão do combate entre sangues puros, bruxos nascidos trouxas e trouxas. Essa relação é muito forte e é uma metáfora bem escancarada até sobre o preconceito que a gente tem no mundo real. Essa temática na série é tão importante que algumas pesquisas que vão estar aí embaixo listadas no link mostram que os leitores de Harry Potter, principalmente as crianças que leram Harry Potter, tendem a ser menos preconceituosas. E agora a gente vai começar a falar sobre como isso circunda o mundo de Harry Potter, até pela história da JK. A questão do machismo esteve presente desde o início de Harry Potter, inclusive antes de ser publicado, porque a Jo foi intimada pela sua editora a adquirir um segundo nome para ficar com uma sigla. Então ela teve que escolher um segundo nome, o nome era só Joanne Rowling, e ela teve que escolher um segundo nome, ela escolheu o da avó paterna. Não vendia muito um livro infantil de literatura fantástica publicado por mulheres. Como eles não tinham muitas referências naquela época de mulheres que vendiam, mulheres que publicavam esse tipo de segmento de literatura, eles fizeram a autora passar a ter uma sigla no nome para ser conhecida, não ser reconhecida como uma mulher. Porque se acreditassem que era um homem o autor da história, venderia mais. Com todo esse histórico, a JK não poderia deixar de criar personagens femininas fortes e mostrar a participação delas ativa em toda a série. Bruna, conta pra gente um pouco mais sobre as personagens. A série Harry Potter é permeada por grandes personagens femininas que mostram a força da mulher. Uma delas é Hermione. A gente não pode imaginar Harry Potter, ele não teria sobrevivido desde o início, né? Não teria. Se não fosse Hermione, né? Claro, o trio funciona como cada um tem suas qualidades, mas a Hermione, ela não só é inteligência, mas é a que resolve tudo, leva os meninos sempre a direção certa. Realmente acabariam morrendo, como a própria Jo já deixou bem claro que não imagina a série sem a Hermione, não imagina como o Harry teria conseguido chegar até o fim sem a Hermione. O próprio Rony fala que eles não sobreviveriam muito tempo sem a Hermione. Desde o início, ela é a mais madura dos três, ela é aquela que descobriu que era bruxa e entrou de cabeça naquilo e passou a ler muito sobre isso. Ela é realmente o grande exemplo da força da mulher e de uma mulher que é uma menina que cresce e a gente vai acompanhando durante a série toda. A importância da Lilian Potter para a história também, assim, incomensurável. E tantas mulheres, a gente vê a Minerva McGonagall. O que seria de Hogwarts sem o braço direito do Dumbledore, que é a Minerva McGonagall na questão da diretoria? O que seria de Harry Potter sem a Gina? Porque a Jo também já deixou bem claro, sempre imaginou a Gina e o Harry como um casal. Mesmo no início ela podia parecer meio apagadinha, então ela se mostrou uma mulher forte. Ela era durona, mesmo sendo a mais nova dos irmãos, ela era a 7ª filha da 7ª geração. Então isso na construção da personagem já mostra a força dela. A Luna Lovegood, que nunca deixa de ser quem ela é para ser como os outros querem que ela seja. A Molly Weasley, que apesar de ser uma dona de casa, é uma dona de casa por escolha própria. É ela que faz a família dela funcionar. Falando da Molly tem um dos trechos mais legais do livro, que é mostrar o quão poderosa ela é. Apesar de ser dona de casa e de não querer trabalhar no mistério, ou mesmo de não ser uma guerreira, na luta final, ó, spoiler, quem quiser pula mais uns segundinhos. Na luta final mesmo, só quem consegue derrotar a Bellatrix Lestrange, a bruxa muito poderosa e muito importante, é
a Molly. Então ela era uma bruxa, dona de casa, mas era uma das combatentes mais importantes da Ordem da Fênix. A gente vê até o feminismo em Harry Potter através dessas vilãs, não é mesmo? A Bellatrix e a Dolores são exemplos máximos de mulheres que se deixaram levar pelo caminho das trevas, pela ambição, pelo poder e pelo ódio. Uma parecendo uma senhorinha idosa, que veste cor-de-rosa e que gosta de gatinhos, mas que tem aquele veneno por dentro, e a outra, uma mulher psicótica, desvairada, que segue seu mestre até o fim. É até interessante porque a gente vê uma submissão nessas vilãs, e a submissão não é uma submissão da questão do papel da mulher, é uma submissão da questão de sucumbir ao lado das trevas. Não existe inferioridade ali porque elas são grandes vilãs. A Bellatrix e a Dolores são mulheres que muito importantes na saga, muito poderosas na saga também, e que estão ali para fazer o que elas querem. A Bellatrix é torturadora, a Umbridge, ela também torturou, também é uma torturadora, mas elas estão ali para mostrar que não importa, sabe, o gênero, que importa é que elas têm a mesma ambição, o mesmo poder, a mesma vontade, né, do mesmo ódio, são sádicas, né? São duas mulheres sádicas e que são muito importantes na saga também. Até uma outra, que é também uma antagonista, a Rita Skeeter, ela ali que representa a imprensa marrom. Então, é algo negativo, inclusive, da vida da autora, que ela quis representar ali, mas quis representar toda aquela questão com uma personagem forte, uma personagem capaz de mostrar toda a sua habilidade para manipular, exatamente, essa é a palavra, para manipular a situação. E também outra personagem entre as heroínas muito importante a ressaltar é a Tonks, Ninfadora Tonks, porque ela é uma Auror, ou Auror, não sei, depende, é uma Auror entre vários homens. Você percebe aí que a autora teve esse cuidado de, não é numa profissão que é dominada por homens, que não vão ter mulheres e mulheres muito boas no que fazem. Outra coisa bem interessante é que na gênese de Hogwarts, os criadores da escola, eles são 2 homens e 2 mulheres. Então, eles têm esse nível de igualdade durante toda a série. Acho que outra coisa importante destacar também é que até agora foi só falado coisas do universo de Harry Potter, né? Como que a Ju manifestou a questão do feminismo até agora em Harry Potter. Um pouco se falou da questão da própria autora, como ela se coloca publicamente diante desses acontecimentos de empoderamento feminino e outros aspectos, né? Pelo Twitter, recentemente, uma fã de Harry Potter do Egito mandou um tweet para ela dizendo que no Egito as mulheres não tinham liberdade como os homens tinham, em que os caras lá riam dela quando ela dizia que era escritora. E a Jo respondeu que era para tentar canalizar essa energia negativa em combustível, e mandou um abraço de uma escritora para outra. Isso é só uma manifestação da Jo contra esse tipo de comportamento. Outro episódio também foi da atleta, era uma atleta de tênis, se eu não me engano, e que a Jo parabenizou ela pelo Twitter, e um homem chegou e falou ela parecia ter um corpo de homem, ela só era valorizada porque tinha um corpo de homem. Aí a Jo vai e bota uma foto das curvas da esportista no Twitter e menciona o cara dizendo, assim, meu marido parece exatamente com essa foto, entendeu? São questões como essa que mostram uma figura importante e influente no cenário mundial. Essas manifestações públicas da Jo incentivam pessoas a pensar diferente, né? Até porque ela é uma formadora de opinião e que agora conta com mais de 7 milhões de seguidores no Twitter pessoal dela, né? A gente poderia passar o dia todo falando sobre esse assunto, mas vamos tentar abordar um pouquinho de outros temas. Por exemplo, a discussão entre raças e entre espécies dentro do mundo mágico é algo bem forte. Os duendes têm uma rixa forte com os bruxos, e quem sofre muito também são os elfos domésticos. É uma referência bem clara à escravidão e ao quão danoso isso pode ser para a sociedade. Nesse sentido, algo que foi muito forte e que marcou toda a fanbase de Harry Potter foi a escolha da... Deixa eu ver o nome. Noma Dumezhen. Eu não sei falar o nome dela, desculpa, gente. A Noma, gente. A Noma, que é a atriz, que é uma atriz negra, uma mulher negra, muito bonita, por sinal, que foi escolhida para interpretar a Hermione na peça da Cursed Child, que vai sair nos próximos meses. Vamos ver o que o pessoal aqui tem para falar sobre isso. O que assustou muito foi a manifestação contrária à Hermione negra, né, nas redes sociais, no Twitter e no Facebook.
E a própria Ju se manifestou mais uma vez, dizendo que os requisitos para ser Hermione eram muito inteligente, cabelo encaracolado e olhos marrons, se eu não me engano. E que a cor de pele nunca foi especificada. E que a Ju queria reformular todos os atores, não queria usar os mesmos atores. A galera continua ali se manifestando contra. Alguns pediram até a volta da Emma Watson, dizendo que ela seria uma Hermione melhor do que a Noma. O que não faz muito sentido, porque a gente tem que pensar na peça. É uma peça e não faz muito sentido, não faria muito sentido a Emma Watson voltar se ela é o ícone dos filmes. E aqui nós damos abertura a um novo universo, ao universo do teatro, em que pode sim ser colocada, a personagem ser apresentada de modo diferente do que estamos acostumados a ver. E a própria Emma apoiou a Noma, isso foi maravilhoso. E só que eu acho que as pessoas realmente estão muito habituadas e não param para pensar em quão grandiosa vai ser aquela coisa estando num segmento diferente do cinema. Só de ter a peça já é uma coisa tão maravilhosa e a gente nem viu o talento dessa atriz, que é inclusive muito reconhecida nos palcos e muito premiada, e as pessoas, sem conhecê-la, já começaram a julgar exatamente. Isso não dá para entender. Eu realmente acho que ela deve fazer uma Hermione excelente, brilhantemente. Ela tem o apoio da autora, ela tem o apoio da atriz, ela tem e da produção toda da peça. Eu realmente adorei aquele trio escalado para fazer a peça, particularmente. Pois é, Bruna, a questão da pele é irrelevante, né? O que importa é ela atuar nos palcos com brilhantismo e ser a Hermione que está nos livros, está no roteiro da peça que vai ser lançado, né? E com isso a gente volta ao todo o histórico da série, né, que mostra que a gente não deve ter preconceito contra ninguém, de forma alguma, mas a gente continua essa conversa lá no canal do Potterish, no vídeo que vai estar linkado aqui embaixo também. Acompanha a gente lá que a história continua e a gente também continua conversando. Até daqui a pouco.